Os irmãos que queiram acompanhar, Hebreus capítulo 10, do versículo 19 até o verso 26. Amém, amados? Hebreus. Sim, eu estou me esquecendo. Os irmãos estão cobrando também das crianças, né? Vai ter pouco tempo para as crianças, mas as crianças podem estar saindo com as suas professoras responsáveis. Estarão também aprendendo a palavra do Senhor, historinhas bíblicas. Estarão também fazendo parte também da escola das crianças, né? A leitura do verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que vai aproximando aquele dia. Portanto, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Amém? Glória a Deus. Interessante que a palavra de Deus, ela é completa, de Gênesis a Apocalipse. Ela dá a receita de tudo que nós precisamos para termos Jesus como nosso Salvador. A Bíblia, ela dá a receita como nós devemos se achegar a Cristo e como nós devemos apresentar a Ele a nossa vida. Mesmo assim, que depois que nós dizemos: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida, não é aí que acaba o projeto de Deus na vida da igreja. É aí que começa o dia a dia do desenvolver, que se chama a fé verdadeira em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esta fé, ela é conhecida como uma fé que leva a agradar a Deus e muitas vezes entristecer a nós, pela palavra de Deus e pelas nossas atitudes diante de um Deus tão santo e tão puro e fiel na sua promessa. Às vezes nós conhecemos muito, mas praticamos pouco e colocamos pouco em ações. Mas para Deus, o que Ele quer de nós é que nós obedecemos aos seus mandamentos, obedecemos a sua ordem, a sua palavra, para vivermos uma vida de pureza e diferença, e fazer diferença no meio de uma sociedade a qual a palavra chama de profanos e santos.
E isto nos leva a conhecer que Deus, Ele se agrada com seus santos, porque seus santos foram santificados pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo Jesus. E por isso nos leva a nossa vida a ser santificada perante o sacrifício de Jesus. E aí começa um processo na nossa vida. Esse processo de santificação, ele permanece em todo o tempo que nós tivemos aqui, nesta vida, aqui neste mundo. Porque nós vivemos num mundo tão contaminado, um mundo cheio de tanto pecado, e se nós não cuidarmos, nós tornamos sujar as nossas vestes. E a Bíblia diz que em todo tempo seja alvo as vossas vestes, e não venha faltar o óleo sobre a vossa cabeça. O óleo é o Espírito Santo de Deus. A igreja em que não se preocupa com as suas vestimentas e não se preocupa com a ausência do óleo na sua cabeça, ela vai morrendo, e ela vai se esquecendo, e ela vai abandonando a verdade que é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o pecado nos leva a cegar os nossos olhos e não conseguimos entender. Por isso que a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 7, mostra dois caminhos: o caminho que leva à santificação e o caminho que leva à morte. Quando ao escritor em Provérbios, ele diz que há caminho que para o homem parece ser caminhos retos e bons, mas no fim dele é caminho de morte, porque o homem é cego espiritualmente, porque o pecado o cegou e ele não consegue enxergar as coisas que os leva à morte. Mas ele sabe o que é certo e o que é errado, mas os seus olhos estão vedados e não consegue ver a luz da palavra de Deus, para que seus olhos enxergam a luz da palavra. Como nós lemos no Salmo 119, 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas elas só podem ser lâmpada se nós conhecermos e se nós praticarmos. Elas podem ser luz se nós colocarmos a prática da palavra. Se não, mesmo que conhecemos, andamos em trevas, porque não praticamos. E é isso que o escritor aos Hebreus está se referindo, a nossa exortação a perseverar na fé cristã, a fé que leva-nos ao caminho da verdade. E quando Jesus fala do caminho, ele fala aí em Mateus 7, 13, fala, Jesus mostra os dois caminhos. Ele não fala só o caminho que é bom, mas ele mostra o caminho que é o perigo. Ele só não mostra o caminho que liberta, mas o caminho que condena. E ele diz aqui, né, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Por que Jesus dá esse ensinamento? Por que Jesus preocupa em mostrar que existe dois caminhos? E aqui quando Jesus fala, nós ficamos cientes que não existe atalhos. Só existe os dois caminhos. O caminho certo e o caminho errado. O caminho da vida eterna e o caminho da condenação. Não existe dois caminhos que levam à mesma direção. Mas ele está se referindo aqui o caminho que é certo e o caminho que é o errado. Lá em Lucas nós vemos também um jovem que andava pelo caminho da perdição, o caminho errado, e ele então procurou Jesus e perguntou para Jesus: o que eu posso fazer, mestre, bom mestre, para ter a vida eterna? E Jesus não citou para ele nada estranho que todos nós conhecemos. São os mandamentos.
ele expressou para aquele jovem os mandamentos. Quando o jovem perguntou, ele respondeu. E Jesus falou: sabe os mandamentos? O jovem disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Se nós formos fazer aqui uma pesquisa de conhecimento, todo mundo conhece, todo mundo sabe os mandamentos que Deus deixou, que foi escrito lá no monte, quando Moisés subiu lá para falar com Deus. Todo mundo sabe, mas não é o saber que nos leva a ter o livramento e o perdão do nosso pecado. Isto são receitas que nos levam para nós sermos habilitados e para podermos vencer este mundo de pecado e participarmos dignamente das coisas do Senhor. Então, quando este jovem declarou que ele conhecia, ele sabia, observava desde a sua mocidade, Jesus viu no coração dele. E é isto que Jesus faz. Como Jesus está vivo, Ele olha dentro dos nossos corações. Nós podemos falar uma coisa, mas Ele fala assim: não, no seu coração é assim que está. Não temos como esconder de Deus. Não temos como mentir para Deus. Não temos para dizer não para Deus. Porque Ele conhece a nossa vida, até os cabelos que nós temos na cabeça, que nós nem sabemos quantos são, Ele sabe todos. Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Como salmista, ainda que eu vou lá na profundeza das águas, tu lá estás. Ainda que eu suba o mais alto dos montes, lá o Senhor está. Deus conhece todo o universo, porque foi Ele quem formou todas as coisas. Então, ele ouvindo desse jovem esta palavra, Jesus ouviu e disse então: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens e reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Então, para seguir a Jesus, nós temos que despir tudo que está dentro do nosso coração, para que nós seguimos a Jesus. Por isso Jesus falou para os seus discípulos lá: quem quiser me seguir, segue. Toma a sua cruz. Não fica murmurando, reclamando. Mas vem, pode seguir. Mas não vai abandonar a cruz, não. Não vai cortar ela por meio para ficar mais leve, não. Leva conforme estiver. E sabe que muitas vezes a gente acha que a cruz é pesada, né? A gente começa a querer cortar parte delas, né? E às vezes na hora que nós vai atravessar o vale, nós precisamos daquela cruz para nós atravessar. E ela não vai alcançar o lado de lá, porque cortamos pedaços. Mas a palavra de Deus fala que este jovem, ele ficou triste, porque ele não queria abrir mão da sua riqueza. E quando isso acontece é porque nós se tornamos, está demonstrando que nós dependemos daquilo que possuímos e não de Deus. E é Deus que nos sustenta neste mundo. Seja com bens materiais ou não, é Ele que nos sustenta a nossa vida. Ele que provê cada dia a porção na nossa mesa para nos alimentar. Lá no deserto, bem claro que Ele proveu ali o alimento para aquele povo que estavam ali no deserto se alimentar. Por que Deus fez isso? Porque Deus sabia, Deus conhecia, né? E Deus faz coisas maravilhosas e gloriosas e poderosa aos nossos olhos, quanto aquele jovem, ele se sentiu ali de uma forma triste, porque ele falou: não, eu não vou abandonar, não vou deixar a riqueza, né? E por isso tem muitos perto de Jesus, mas sem salvação.
Muitos estão até perguntando alguma coisa para Jesus, mas a resposta vem e as pessoas recusam Jesus, porque Jesus, ele não apenas está pegado às coisas matéria, porque é isso que levou o homem ao pecado também. Mas o que Deus quer é um coração puro e sincero e limpo diante dele. E aqui aos Hebreus está dizendo que, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo seu novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne ou pela sua própria morte. Ele nos consagrou a nossa vida ao Pai, pelo seu sacrifício, a esse novo vivo caminho. Nós todos antes, nós andávamos por esse caminho que Provérbios fala, que há muitos caminhos para o homem parece ser bom, mas o caminho dele, o fim dele é perdição. E aí encontramos lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, que fala que o Senhor nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, mas o Senhor nos deu vida. E essa vida é uma vida regenerada pelo Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas se baseiam apenas no sacrifício e em algumas partes da Escritura, quando se fala que Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado. Ele nos vivificou quando nós assim chegamos para Ele: Senhor, eu sou um pecador, e eu confesso a Ti, peço perdão dos meus pecados, e que o Senhor me perdoa, e que eu possa passar a fazer parte também do Teu reino. E o Senhor olha para nós e perdoa. E o Senhor nos perdoa quando nós confessamos. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 7 e 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. O caminho da salvação nos leva a perseverar na fé. E a fé vence os obstáculos. A fé faz vencer as barreiras. A fé nos leva a buscar em Deus o que nós não podemos. Nós temos a nossa parte a fazer, mas Deus tem a sua. E podemos dizer que Deus já fez a sua, nós temos que fazer a nossa. Nós temos que fazer a nossa. Agora é tempo de nós fazer a nossa parte. Se nós quisermos ter a vida com Deus. A Bíblia não fala aqui de termos uma religião, mas a Bíblia fala de nós termos comunhão um com os outros. A Bíblia nos fala de ser perseverante na fé. E a Bíblia fala para nós desenvolver a nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse novo e vivo caminho, Ele nos consagrou pela sua morte na cruz. Portanto, vamos nos aproximar de Deus com um coração sincero e com firmeza na fé. Quantas coisas que Deus quer realizar. Quantas coisas que Deus quer fazer. Uma das coisas prioridade na igreja é o agir do Espírito Santo de Deus na igreja. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Mas se nós não obedecermos, o Espírito Santo de Deus vai deixando a nossa vida também. É uma promessa de Deus, e Deus deu o Espírito Santo a todos os salvos.
E o Espírito Santo de Deus habita em nosso coração quando ele está limpo, quando não há pecado, quando não há sujeira do mundo. Então o Espírito Santo de Deus vem e habita em nós. E quando nós fazemos alguma coisa errada, o Espírito Santo de Deus já nos aponta e já nos mostra como que nós devemos agir e como nós devemos fazer. E se nós obedecemos o que o Espírito Santo de Deus nos está falando ao nosso coração, nós sejamos agraciados, sejamos libertos e sejamos fortalecidos no Senhor. Mas se nós não obedecermos, o Espírito Santo de Deus torna a falar, ele torna a agir. E se nós deixarmos de obedecer, na primeira ele fala, na segunda ele fala, na terceira ele fala. E se nós não atentarmos para obedecermos, ele vai se retirando. E foi o que aconteceu com o rei Davi. O Espírito Santo de Deus, que era o Espírito que ele tinha de alegria, ele foi perdendo por causa do pecado. E ele chorou amargamente para que fosse perdoado. Mas Deus teve compaixão. E o Espírito Santo de Deus tornou a tomar seu coração. Por quê? Porque ele clamava dia e noite. Ele fala que os seus lençóis molhavam com suas lágrimas, porque ele se arrependeu amargamente do seu pecado. E o pecado leva à morte e leva a perder os princípios e valores da vida eterna com Deus. E com isso então ele pedia: passa-me com a esponja no meu corpo para limpar o meu pecado. Dai-me alegria no meu coração. Ele pedia para o Senhor. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo que aprendemos a pedir uma coisa só: Senhor, me abençoa. Abençoa no meu emprego, abençoa no meu serviço, abençoa aqui, abençoa ali, mas não pede as coisas lá do alto. E a Bíblia diz, lá em Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão lá de cima, onde Cristo está assentado. Para nós vivermos uma vida na presença de Deus, nós não podemos buscar as coisas daqui da terra, porque são as de cima que vai sustentar a igreja do Senhor aqui na terra, até a volta de Cristo. Por isso Jesus diz: não ficais ansioso por coisas alguma, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vemos como Deus cuida dos seus filhos. Vemos como Deus tem o zelo, cuidado para com a sua igreja. Se nós assim atentarmos para a verdade, nós vamos ver que o que passamos aqui é porque nós não sabemos pedir como convém. E uma das receitas que nós vemos aqui na palavra de Deus, também ele diz assim: acheguemos, pois, com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, sendo confirmado, não só por dizer que acredito, tenho fé, mas também passando pelas águas, pelo batismo, levando a vida em santificação, em pureza. E ele diz: tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem prometeu isto para nós? O próprio Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. E quando Jesus subiu
Ele falou: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias, até se completar, para que a minha volta se dê. Então temos a promessa, e Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E Ele diz assim: e considerando uns aos outros, para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Faz parte de uma igreja, de um povo que foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Não é apenas só a igreja em si, mas é os afazeres, que é também ordem e mandamento do Senhor, de cuidarmos como pessoas do próximo. E a palavra de Deus está dizendo aqui para nós estendermos as mãos na obra do Senhor, na caridade, contribuir para socorrer, para ajudar, e Deus vai confirmando a sua obra na sua igreja. Ainda no verso 25 também ele fala que não deixemos de nos reunir, como algumas pessoas estão fazendo. Ao contrário, vamos nos reunir e fortalecer uns aos outros ainda mais, agora que você vem vendo que o dia se aproxima. Então, amados, aqui a palavra de Deus está dizendo para nós não abandonar este lugar. A casa de Deus é um lugar que nós oramos, é um lugar que nós recebemos alimento espiritual, é um lugar que nós temos a comunhão com o corpo, é um lugar que nós juntos nós concordamos a ligar ou a desligar as coisas lá do alto. E assim, o que a palavra de Deus fala: não deixei a vossa congregação. Nós não podemos hoje ficar, ainda que seja boas, mas às vezes nós se alimentamos com pessoas de fora, por uma televisão. Faz bem para você conhecer e para Deus falar com você, fala. Mas e esse relacionamento, esse vínculo? Basta já, né, o que o celular está fazendo de separar, como corpo, de poder conversar um com o outro, ouvir a voz. Já não se vê mais isto. O Zap já acabou com tudo isso. Então é mensagem para cá, mensagem para lá. Mas pensamos, tudo isso é útil? Deixamos às vezes o mais importante, que é realmente de nós termos um relacionamento pessoal, de vermos os irmãos. Eu me lembro quando lá no Antigo Testamento, quando a palavra de Deus exorta sobre as dificuldades, o que estava acontecendo, né? E Deus levanta ali homens para anunciar, para exortar, para que eles lembrassem de coisas que Deus tinha feito. E Deus queria trabalhar ainda, mas eles estavam se esquecendo. E Deus então manda anunciar: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos maus caminhos, eu vou olhar do céu e vou ouvir a sua oração, e vou descer e vou sarar esta terra. Mas aí está o pedido: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Será que nós oramos clamando a Deus pela igreja, pela nossa nação, pela nossa vida? Será que nós clamamos assim? Quando o meu povo se chama pelo meu nome? Mas tem que haver humildade. Às vezes o povo de Deus chama pelo nome, mas com aquele orgulho, aquela soberba, se engrandecendo, e se esquece do plano e do propósito de Deus.
E Deus está esperando este povo. Deus está esperando a mim e você, para que esse momento junto, a igreja proclama o nome do Senhor e procura desviar dos maus caminhos, a qual nós estamos vivendo os tempos mais difíceis. E ele diz ainda aqui para terminar: porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido a reconciliação da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Depois de tudo que o Senhor fez por nós, depois que nós já tomamos a decisão, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, se nós ainda cairmos no pecado e não se arrependermos, ou não darmos por fé para o caminho que nós estamos andando, a Bíblia está dizendo aqui que não há mais sacrifício. O sacrifício já foi feito. E quem quiser a salvação tem que se dobrar diante do Senhor e confessar com sua boca, como diz em Romanos: aquele que confessa Jesus Cristo com a sua boca será salvo. Então, sabemos que não resta mais sacrifício. Então o sacrifício já foi feito para mim e para você, e para todos quantos se arrependerem dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, será salvo. Não seremos salvos por vir à igreja, por vir nesse templo. Não seremos salvos por conhecer a Bíblia. Não seremos salvos por ter uma teologia. Não seremos salvos por conhecer tudo o que Deus anunciou, mas seremos salvos pela obediência à palavra e pela prática, como Jesus mesmo diz em Mateus 7:24: sede não só ouvinte, mas praticante da palavra. Amados, ninguém pode dizer que é 100%. Todos nós estamos num processo de melhoria, e cada dia nós temos que pensar: como que eu estou hoje com Deus? Como está a minha vida com Deus? Que caminho eu estou trilhando para chegar ao céu? Que fé eu estou exercendo em obediência à palavra de Deus? A minha fé está alegrando a Deus? Ou estou entristecendo o Espírito Santo de Deus? Como está a minha vida com Deus? Eu saio daqui do culto e depois tem uma semana, mais 6 dias ficam fora. Desses 6 dias, o que a minha mente é ocupada? O que meu coração está captando? A minha vida fora desse templo, o que eu estou fazendo para preservar a minha salvação? O que eu estou fazendo? Pensamos que Jesus está preparando o seu povo. Se nós não pensarmos e queremos realmente estar com Cristo, vai se dar como a palavra diz, como foi nos tempos de Noé. Noé trabalhando e as pessoas desapercebidas. Noé anunciando que a arca estava sendo preparada para o livramento, mas o povo não estava nem aí. E muitos também nos nossos dias não estão percebendo o que está acontecendo neste mundo. Estão pensando em uma melhoria no nosso país. Estão pensando numa melhoria no seu emprego. Estão pensando numa melhoria na sua empresa. Tudo isso é bom, pensarmos, sonharmos, mas não deixar como aquele jovem rico tomar o seu coração. Em primeiro lugar, nós temos que ter a resposta do nosso Jesus. Ele que fala primeiro em nossa vida. Ele que nos conduz neste mundo que vivemos. É Ele que nos dá a garantia
não é o meu emprego melhor que vai me salvar, não é a minha empresa melhor que vai me levar para o céu. Podem até ser um obstáculo para mim crescer espiritualmente, mas a palavra de Deus, ela é fiel, justa e verdadeira. Passará os céus e a terra, mas estas palavras não há de passar. Ela vai se cumprindo, queira nós acreditar ou não. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não se esqueça que Jesus foi preparar morada. Mas não se esqueça que você tem que preparar a sua vida para encontrar com Ele. Se não preparar, Ele vai voltar. E quem não preparar vai ficar. E vai sofrer. E vai pagar pelos seus erros, pelos seus atos. Mas Deus não está querendo fazer este juízo. Deus quer que a sua igreja, o seu povo, os seus ouvintes, sejam fiel a Ele. E guardem a sua palavra no seu coração, para não pecar contra Ele. Saímos daqui, o que estamos pensando fazer? O que está na nossa mente agora? Saindo daqui, eu vou para casa, vou para a lanchonete, vou para a pizzaria. O que estou planejando agora? Ou eu vou sonhar com o céu? O que pensamos? O que pensamos na vida? Será que a palavra, ela está impactando o nosso coração? Ou será que apenas eu estou ouvindo e daqui a pouco já minha mente é como aquela palavra que Jesus falou, que ela cai à beira do caminho e logo vem a ave, tira e ela não germina? De 4 terras que Jesus anuncia, só tem uma que produz. É aquela que cai em boa terra. Porque aquela que cai em boa terra, você sai daqui, você sai meditando e pensando no que Deus quer da sua vida. Você sabe o que Deus quer da sua vida? Deus quer o melhor. E às vezes, por você não atentar, você procura o pior. E é onde você se esquece de Deus. Mas Deus te ama. Deus te ama e não tem amor que possa ser igual ao amor de Deus. Está bem claro, porque Ele morreu por amor a nós. Que Deus abençoe a todos.